Obrigado, Socorro, obrigado, Carlos Augusto, pela oportunidade que me dão de estar muito próximo, ainda que virtualmente, muito próximo de vocês. Pessoas tão queridas, cuja fisionomia me é tão familiar e que guardo as melhores recordações dos tempos passados e alguns dos tempos presentes. Eu não gostaria que essa minha exposição fosse uma palestra, mas gostaria de convidá-los a se sentirem na minha casa, como estão virtualmente, aliás. Estarem na minha casa para nós conversarmos e à luz da fraternidade. E quando nós falamos da pandemia, não há como fugir do número que tanto nos assusta, não é? Hoje fala-se em mais de 22 mil mortes e mais de 360 mil infectados em todo o Brasil, e a pandemia prossegue agora pelo interior de todo o país. Segundo o diretor da Organização Mundial da Saúde, a pandemia no Brasil se identifica como um fogo em mato seco. Então, eu acho que, não digo os números e não faço a metáfora somente para nos impactarmos, mas digo isto porque esses fatos, com o conhecimento de todos nós, vêm se agravando ainda mais com as questões políticas, né? Não vamos entrar em partidarismos, em ideologias, mas há uma insegurança total nesse momento do nosso país, uma insegurança total em relação ao encaminhamento das políticas. E todos esses fatos somados nos desanimam. O Munir? Sim? Vocês estão ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, todos esses fatos somados, a pandemia em si e esse momento da política no nosso país, não são para nos assustar. Eu não me assusto com eles. Eu confesso que eu me impacto com eles. Porém, há algo muito maior do que esse impacto. E é exatamente isso que eu gostaria de analisar com vocês. E eu convidaria cada um de vocês, não como um todo de um grupo, mas cada um de vocês, a caminhar conosco no contrafluxo da história. A senhora encontrou no Instagram? Para nós nos encontrarmos com filósofos, pintores, artistas, eruditos, que tiveram seus momentos dramáticos, os momentos de grande conflito interior e de encontraram uma luz. Todos eles, como nós veremos, tinham o seu dom. Cada um o seu dom, na filosofia, na arte, na escultura, na pintura, na música, enfim, na literatura. Mas nós, particularmente, como pessoas humanas, nós temos um dom que precisa ser alimentado. E esse dom é a fraternidade. E é a respeito dela, conjugando-a com a pandemia, que eu gostaria de fazer com vocês esse contraponto na história da humanidade. E eu começo com um filósofo de 300 anos antes de Cristo, que é Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo que já na sua adolescência manifestava a paixão pelo pensamento, tanto que ele logo com 17 anos se inscreveu como discípulo de Platão, e depois da morte do Platão, ele assumiu a figura, o trabalho do próprio Platão. E o que nos diz Aristóteles em 300 anos antes de Cristo? Para ser fiel às palavras dele, a natureza não faz nada em vão. E nós estamos diante de um fenômeno da natureza, um fenômeno microscópico, invisível, que desestruturou a humanidade toda com a sua tecnologia avançada, com seus avanços microscópicos em todas as condições, em todos os setores. Um micróbio, um vírus, desestruturou toda a humanidade. E o filósofo Aristóteles nos adverte que a natureza não faz nada em vão. E esse nada em vão
que nos é apresentado no dia de hoje, nós devemos refletir em torno dele. Por que surgiu esse vírus? O que ele nos convoca? O que a humanidade espera de nós? Nós, em vários setores da sociedade, preparamos manifestações a respeito da solidariedade que deve existir neste momento e no pós-pandemia. Eu me recordo, por exemplo, no dia de ontem, não sei se vocês ouviram a entrevista de um hematologista do Rio de Janeiro, chamado Daniel Tabak, em que ele diz que o isolamento social é importantíssimo, mas mais importante do que o isolamento social é a solidariedade que deve existir entre nós. São homens de boa vontade, nós não os conhecemos. Mas pensamos, por exemplo, uma atriz, que no dia de hoje eu ouvi a entrevista dela. Talvez vocês conheçam, talvez certamente conheçam, Cláudia Raia. Eu fiquei impressionado com a Cláudia Raia falando sobre esse momento de transformação da humanidade em que as pessoas devem dar um impulso em direção a quê? Ao amor fraterno entre as pessoas. Um impulso no sentido de construir uma sociedade nova. Portanto, são aqueles homens de boa vontade a que se refere a Sagrada Escritura que estão disseminados por todo o mundo, aguardando o momento atual para expandirem este conceito pelo qual nós vivemos. E eu passo, então, como lhes disse, a caminhar na conta corrente do tempo com alguns filósofos certamente conhecidos de vocês. O primeiro deles, Michel de Montaigne. Michel de Montaigne é um filósofo humanista do século XVI e que nos ensina que a morte, queiramos ou não, meus amigos, todos nós somos vizinhos da morte. Nós não sabemos o que pode nos ocorrer em um segundo ou que está nos ocorrendo neste momento. Portanto, a nossa convivência é com a morte. E Montaigne nos ensina que a morte, sendo algo inevitável, nos ensina a viver, não importando se vivemos muitos anos, como eu, fiz 80 anos há poucos dias. Mas o que importa é a forma e a maneira como se aproveitou esse tempo. Portanto, um filósofo do século XVI, já naquela ocasião, nos interpelava sobre a nossa forma de viver perante a sociedade no mundo. E não importa quantos anos nós tenhamos de vida, importa a qualidade desses anos. E o que quer dizer qualidade desses anos numa convivência na nossa sociedade? Um dos juristas modernos faz uma distinção entre sociedade e comunidade. Sociedade é o conjunto das pessoas que vivem num determinado momento da história. Comunidade, no entanto, é um grupo de pessoas ligadas por um sentimento, por um ideal, por uma proposta que os une. Por exemplo, o Rotary Club é uma comunidade de pessoas rotarianas. Nós somos uma comunidade de pessoas que acreditam na fraternidade. Portanto, este sentido de comunidade deve se expandir, deve penetrar, melhor dizendo, na sociedade para que ela se transforme numa comunidade. E o lado positivo desse vírus é exatamente este. Nós estamos penetrando na sociedade com um princípio básico, que é a solidariedade humana, que é a fraternidade entre nós, para que essa sociedade se transforme em uma comunidade. É um sonho. Pessoas ilustres viveram de sonhos, sonhos que se transformaram em realidade. Portanto, sonhemos juntos, porque isto é possível. Um outro filósofo moderno dos nossos tempos, que é o Paul Ricoeur, um dos grandes pensadores franceses do período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, nos propõe, para vivermos, inclusive nos dias atuais de pânico causado pela pandemia, diz ele, nós somos hoje responsáveis pelo futuro mais longínquo da humanidade. Nós,
pequeno grupo que tem como semente lançar a fraternidade entre os homens como estilo de vida, nós somos responsáveis por toda a humanidade. E essa responsabilidade, como é que se concretiza? Eu gostaria de me reportar a algumas coisas muito concretas. Há alguns anos atrás, com a ajuda de alguns de vocês, nós trouxemos para o Brasil a família de um haitiano que estava aqui em Vargem Grande Paulista, onde eu moro, e ele se encontrava muito desolado, muito sofredor com a ausência dos familiares. E conhecendo esse cidadão, esse haitiano, refugiado haitiano, eu me propus a convocar a ajuda de tantos de vocês. E foi com a ajuda de vocês que a família veio, que hoje eles têm 2 filhos haitianos e hoje eles têm um brasileirinho. Porém, neste momento, esse haitiano passa por problemas. Passa por problemas porque ele é funcionário de um restaurante e o restaurante fechou. E a nossa solidariedade se dirige a ele, seja com cesta básica, seja materialmente com dinheiro, de qualquer forma, acompanhando este haitiano. De que forma, no entanto, nós somos responsáveis pelo mais longínquo da humanidade? Em cada momento presente, à nossa volta, nós encontramos pessoas que esperam de nós o nosso calor humano, o nosso coração de carne que bate pelo nosso próximo. Vizinhos de nós temos uma casa de idosos. E nessa casa de idosos, eles não recebem mais visitas em função da pandemia. Eles se encontram absolutamente abatidos, desesperados pela solidão. E, sabendo disso, o que foi que nós fizemos? A fraternidade que se dirige a esses seres humanos. Mandamos fazer simplesmente um grande bolo para 40 pessoas, escrito: estamos juntos. E eu e minha mulher dirigimos a eles uma mensagem de apoio, uma mensagem de entusiasmo, uma mensagem de que tudo passa e que só fica a fraternidade e o amor. É a única coisa. Não foi um ato heróico, foi um ato que basta que nós olhemos à nossa volta, estão pessoas esperando que se construa a nova humanidade a que se refere o Paul Ricoeur. Vejamos agora alguns escritores. Seguramente vocês conhecem Shakespeare, que foi a figura cultural mais representativa do Reino Unido, dramaturgo, poeta, considerado, inclusive, um dos mais influentes na literatura mundial. Autor da famosa tragédia de Hamlet, com a conhecida frase "To be or not to be, that's the question", na qual Shakespeare apresenta, na tragédia de Hamlet, cenários de morte, infortúnios, opressões, afrontas. O personagem central se apresenta, não bastasse o texto, ele se apresenta com uma caveira nas mãos. E mais, seguindo a linha das suas obras de Shakespeare, que se caracterizam por um conceito filosófico sobre a vida e a morte, ele escreveu 11 tragédias. Portanto, vocês notam no temperamento de Shakespeare esse lado melancólico. Entre elas, as também famosas Otelo, Rei Lear, Macbeth, Antônio e Cleópatra, nas quais tragédias se evidenciam também fases de pessimismo, de críticas, de análise psicológica dura e profunda. Eu botei eu aqui, você viu na hora que eu entrei? E podia? Posso prosseguir? Vemos também nessa clássica tragédia Romeu e Julieta, considerada por especialistas como um romance trágico em que a morte é uma espécie de consumação do amor. Nós conhecemos Romeu e Julieta, seja por filme, seja pela tragédia. Alguns devem ter visitado
a cidade de Romeu e Julieta, mas a característica dele é exatamente um romance trágico, em que a morte é apresentada como a solução para o amor. Essas obras representam certamente o resultado e a expressão personalidade melancólica, introspectiva e sofredora, marcada por situações de dores e conflitos do próprio Shakespeare. No entanto, esse mesmo Shakespeare, que, como eu disse, é uma personalidade melancólica, introspectiva e sofredora, lançou comédias, lançou sonetos, cheios de jogos encantadores de palavras, como em O Sonho de uma Noite de Verão e O Mercador de Veneza, onde o tema dominante é o amor, em um ambiente feérico e onírico, com cenas iluminadas e coloridas. Fruto inegável da superação dos momentos de dor, retratados nas tragédias e transformados em encantamentos e doces cenas idílicas, são seguramente essas palavras de Shakespeare. Aspas. É melhor viver sem felicidade do que sem amor. Um homem melancólico que num trampolim deu um salto e demonstrou que ele também estava na luz. E ainda, um amor arruinado, ao ser reconstruído, cresce muito mais belo, sólido e maior. Vejam que a passagem deste homem de momentos trágicos para momentos de luz, ele redescobre o amor, mesmo o amor reconstruído. E ainda, a vida é muito curta. Passar esse momento, a vida, de forma vil, seria um desperdício. Portanto, você tem a impressão que toda a trajetória trágica dele, ele relata como um desperdício, porque o que vale é a luz, o que vale é a fraternidade, o que vale é o amor. E para concluir, diz ele, a alegria evita 1000 males e prolonga a vida. Com Shakespeare, eu quero retornar num ponto que nós estamos analisando. Nós estamos na minha casa, vocês estão ao meu lado, na minha casa, com a minha mulher que está ao meu lado também. Com Shakespeare, nós vemos que este é o grande dom dele, que da tragédia passou para o soneto, passou para a arte, passou para a luz. Esse era o dom dele. Nós temos um dom maior, que é a fraternidade. Essa fraternidade, que é o dom do ideal, para aqueles que são íntimos a mim, essa fraternidade, ela deve ser reconstruída, fortalecida, vibrante, de forma incondicional. Amar por primeiro, amar incondicionalmente até o inimigo, neste momento de dor, de tragédia sanitária e de tragédia política. Tendo, sobretudo, os pés no chão. Não sejamos ingênuos, não sejamos indiferentes ao Fábio Miranda. Volta. Mas, os pés no chão, fortaleçamos a fraternidade entre nós. Passemos agora a um escritor mais atual, Stefan Zweig, nascido em 1881 e falecido em 1942 em Petrópolis, no Brasil. Zweig é um romancista, poeta e dramaturgo, jornalista e biógrafo austríaco, que, em razão do regime militar de Hitler, se transferiu para o Brasil, para Petrópolis. O Brasil, frase dele, o Brasil é um país do futuro. É um sonho. Nós caminhamos nesse sonho, reconstruindo a nossa pátria. Ele sofreu durante esse regime, viveu enormes angústias e conflitos interiores, mas deixou como testamento, aspas, lembrar que assinalo que Stefan Zweig se suicidou
com sua mulher em Petrópolis em 1942. Mas, a uma certa altura, ele diz: lembrar que vamos morrer dá ao ser humano uma noção clara que o ajuda a viver. Estamos numa tragédia, mas isso nos ajuda a viver com intensidade a vida, a sermos apaixonados pela vida. A necessidade de conferir um sentido maior à vida, priorizando o ser e relativizando corretamente o estar e o ter. E ele conclui: não basta pensar na morte. Temos que mantê-la sempre viva diante de nós, e ela está à nossa volta. Não nos iludamos. Não basta pensar na morte. Temos que mantê-la sempre viva diante de nós. Assim, a vida se torna mais solene, mais importante, mais fértil e mais alegre. Vejam que um suicida, antes de morrer, deixou como testamento palavras vibrantes relativas à vida, com a intensidade e a cor que cada um de nós certamente já saboreou. E não vamos permitir que essa pandemia ou essa instabilidade política somada à pandemia permita que as cores vibrantes se transformem em um cinza ou um negro. A vida é colorida, não é em preto e branco. Passemos agora a um escritor francês falecido em 1976, André Malraux, que recebeu o título de honoris causa da Universidade de São Paulo em 1959, melhor dizendo. É dele a frase: a morte só ganha importância à medida que nos faz refletir sobre o valor da vida. Reflitamos um momento sobre o valor que nós estamos dando à vida, sobre o valor que aquelas mais de 22 mil pessoas mortas deram à vida, o valor da nossa vida pessoal, o valor das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, e procuremos construir com eles essa nova humanidade que não é um sonho. Não sou eu quem digo. São inúmeros cientistas políticos que estão dizendo que no pós-pandemia o mundo não será o mesmo. E eu repito André Malraux: a morte só ganha importância à medida que nos faz refletir sobre o valor da vida, o valor que cada um de nós dá à própria vida e à vida daqueles que estão à nossa volta. Passemos agora a uma outra área do saber. Sem pretender subestimar tantos outros famosos pintores renascentistas, voltemos nossa atenção para o pensamento de Michelangelo, famoso pintor, escultor e arquiteto italiano, considerado um dos maiores representantes do renascentismo italiano. Durante a sua vida de escultor, Michelangelo recebeu o convite para pintar o teto da famosa Capela Sistina, mas inicialmente recusou a proposta porque se identificava mais como escultor. No entanto, o Papa Júlio II, que lhe fez o convite, disse: agora você deve ser um pintor. Ele acabou aderindo e iniciou os trabalhos que duraram 4 anos, de 1508 a 1512. Autor da famosa Pietà e de Davi, gostaria de deter a atenção de todos nós a 2 famosas obras: a Pietà, que se encontra na Basílica de São Pedro, e a escultura do Davi. Mas, além desses, gostaria de me deter no teto da Capela Sistina. A Capela da Sistina contém 9 painéis, mas, no momento,
nos interessa a cena de Noé e o dilúvio, retratando a tragédia dessa etapa, o dilúvio, com cores fortes, personagens em desespero, águas revoltas, ventos iminentes e vibrantes e o perigo à sua volta. Voltemos agora a uma segunda obra, que se trata de um convite feito a Michelangelo 24 anos depois de pintar o teto da Capela Sistina, e que se encontra no altar, na parte de trás do altar da Capela Sistina. Assim surgiu o afresco intitulado Juízo Final, obra inspirada em trechos da Bíblia e da Divina Comédia de Dante Alighieri, retratando brigas e lutas entre personagens e anjos, cenas de pessoas despejadas no inferno, enroladas em serpentes, e no meio dessa cena vigorosa chama a atenção a figura de um homem que parece ter desistido de lutar e compreendido o seu trágico destino, a morte. Destaca-se na parte superior a figura de um Jesus, apresentado de forma viril e forte, cheio de luz e poder, porém com as marcas dos pregos. Paralelamente a essas impactantes cenas, surgem no teto figuras serenas, cheias de paz e luz, como o Deus Criador, a história de Adão e Eva e dos profetas. Parecem contradições na vida de um artista. Os grandes conflitos, o sangue correndo por todo lado, as cenas sanguinolentas, violentas, fortes, e, paralelamente a isso, a serenidade do Criador, a história de Adão e Eva e dos profetas. O que deve ter se passado na vida interior deste homem para que ele caminhasse do terror, da angústia, do desespero contido nas suas pinturas para a paz, a serenidade, a luz, o amor contido em todas essas cenas. São coisas misteriosas que se encontram na vida de um artista, mas que, na realidade, comprovam o grande conflito que existe entre todo ser humano, o desespero a um momento, mas um momento de luz, de confiança, de positividade diante de quaisquer situações que se apresentem na nossa vida. E nós estamos diante de uma pandemia, que nós a cada dia nos escandalizamos, nos chocamos com os números, com as mortes, com a falta de recursos em muitos dos nossos estados. Mas o mundo é feito de cores e nós precisamos dar um salto de qualidade para nos identificarmos com a positividade que existe em todas essas situações. Partamos agora para um outro setor da arte, para dois músicos famosos. O primeiro, autor de mais de 600 obras, muitas delas referência na música sinfônica, concertante, operística, coral, pianística e camerista, de Mozart, compositor do século XVIII. A sua famosa obra Requiem, ou Missa Fúnebre, foi deixada incompleta em razão de sua morte prematura, mas é considerada por especialistas a maior expressão clássica de liturgia, revestindo-se de momento de trágica sonoridade, instrumentalização profunda e recolhida, de cores dramáticas e sofridas, além de um fundo melancólico e recolhido. Esta é uma fase de Mozart, na sua obra Requiem. Essa obra, representando com certeza uma fase da vida do grande compositor, demonstra a sua sensibilidade ao sofrimento e à dor, indicativa da vida profunda que teve, pois transformou essa dor em sinfonias
músicas de câmara, piano e minuetos, que exprimem a alegria e a beleza da arte. Entre elas, a ópera A Flauta Mágica, inspirada no iluminismo, onde os conceitos de igualdade, liberdade e fraternidade transparecem em vários momentos da sua musicalidade. Na música popular brasileira, chama-nos a atenção Dorival Caymmi, entre tantos outros. Dorival Caymmi, como nós sabemos, nasceu em 1914 e faleceu em 2018. Sua neta, Stella Caymmi, no livro sobre o avô, chamado O Mar e o Tempo, conta que em 1943, já conhecido desde 1938, o Dorival Caymmi, pela obra O que é que a Baiana tem, gravado por Carmen Miranda, procurou alguns amigos. Dorival Caymmi procurou alguns amigos, revelando-lhes o sonho de estudar música, pois achava que não podia ser um músico completo se não pudesse ler partituras. No entanto, temeroso que pudesse perder a sua espontaneidade, recolheu o chapéu, palavras dele, e foi compor do jeito que estava acostumado. Apresenta lamentos e em sua composição É Doce Morrer no Mar, que todos nós conhecemos. Com a letra É Doce Morrer no Mar. Leio eu uma parte da música. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi tristeza para mim. Saveiro voltou sozinho, triste noite para mim. É doce morrer no mar. E prossegue entoando a triste história de Saveiro, o marinheiro bonito que a sereia do mar levou e fez sua cama de noivo no colo de Iemanjá. Também a sua canção, A Jangada Voltou Só, Caymmi entoa a tristeza e a melancolia, o sofrimento e a dor, nos versos. A jangada saiu com Chico Ferreira Bento. A jangada voltou só. Com certeza foi lá fora um pé de vento. A jangada voltou só. Mas, como sabemos, não só de tristeza ou de melancolia viveu Caymmi. Bastando recordar Rosa Morena, a já citada O que é que a Baiana tem? Você já foi à Bahia? A Lenda de Abaeté, entre outras tantas canções. Da melancolia que viveu Caymmi, houve um salto de qualidade para a luz, para o positivo, para o mundo melhor que todos nós almejamos e desejamos. Finalmente, tenho diante de mim uma reflexão, ou melhor dizendo, um verdadeiro poema da carismática pensadora Chiara Lubich, escrito em outubro de 1949, no período de reconstrução da cidade de Roma após a Segunda Guerra Mundial. Com um olhar sociológico, ela constata os dolorosos contrastes do pós-guerra, o povo sem trabalho, a falta de alimentos, moradias escassas, numerosos migrantes, enfim, uma cidade degradada. Assim surgiu o famoso poema, ou a famosa oração Risurrezione de Roma, em português, onde a autora, Chiara Lubich, conclui com a costumeira sabedoria que, aspas, é necessário fazer renascer o amor, conservá-lo vivo em nós mesmos e difundi-lo na sociedade como semente de vida, e assim ressuscitar os mortos. Tantos estão morrendo à nossa volta. Tantos estão desesperados com esta pandemia que parece não ter fim.
Trata-se de um olhar que, absorvendo a realidade tal qual ela é, vai além da aparência, ultrapassando o mero assistencialismo, sendo criador e fonte de novas gerações e transformações. Feitas essas considerações, meus amigos queridos, eu gostaria de refletir com vocês em torno dessa pandemia e em torno do que ela nos propõe, ou seja, a fraternidade. Como viver a fraternidade em momentos tão trágicos da humanidade? Com pequenos gestos, certamente. Entre nós conseguiremos superar, com Jesus em meio a nós, esses momentos difíceis. Momentos esses que se tornam gradativamente, no nosso país em particular, cada vez mais difíceis, mas que estão aguardando por nós, pelos nossos braços e pelo nosso coração, para conseguirmos atingir o maior número de pessoas. Quando se fala em maior número de pessoas, talvez a gente se perca em torno daquilo que é mais necessário, aquele que está à nossa volta. Pessoas que estão à nossa volta, esperando pela nossa palavra, esperando pelos nossos braços, e por que não, pelo nosso auxílio material, para ressuscitarem. E são muitos. Aqui na nossa cidade, Vargem Grande Paulista, uma pequena cidade, já foram atacadas inúmeras pessoas já morreram. Mas existe uma solidariedade imensa a partir do nosso pequeno núcleo aqui da Mariápolis para socorrermos essas pessoas. Um pequeno exemplo. Um dos nossos amigos, melhor dizendo, um dos nossos irmãos, lançou uma bandeira de socorro às pessoas de um bairro pobre que estão necessitadas de alimentos, porque não tem mais trabalho, que estão à volta de nós e nós somos privilegiados. E essa campanha se multiplicou em recursos materiais para socorrermos essas pessoas. E o que é a fraternidade? Se nós pensarmos no conceito da fraternidade e começarmos a analisar o conceito da fraternidade, ele bate no nosso coração. Bate nos nossos braços, nas pessoas que estão à nossa volta, que precisam de nós, dos nossos recursos, do nosso afeto, do nosso coração, da nossa palavra, dos nossos bens. Precisam dos nossos bens, porque precisam de recursos para poderem sobreviver. E essa fraternidade que nós trazemos no coração, em comunhão e direito, é uma expressão sagrada. Fraternos somos nós porque somos filhos de um único Pai. De um único Pai que nos tornou irmãos, corresponsáveis uns pelos outros na construção de um mundo novo, na passagem de transição desse momento que nós estamos vivendo. Olhando à nossa volta, ouvindo a televisão, lendo os jornais, os meios de comunicação, nós vemos que tudo colabora para construir uma tragédia. Essa tragédia para nós tem um nome. Para aqueles que estão tão íntimos de mim, e que eu creio que devem ser maioria ou todos, essa tragédia tem um nome. A tragédia que nós estamos vivendo tem o nome de Jesus abandonado. O Jesus que está na cruz nos interpelando, nos convocando a um amor maior, a um amor que não tenha dimensões, não tenha escrúpulos, não tenha distinções, mas que arda no nosso coração pelo próximo que está à nossa volta, pelos menos favorecidos, pelos que necessitam, pelos que ainda têm bens, mas estão desesperados pela situação da pandemia que está à nossa volta, está nos atingindo de uma forma de calamidade. E a cada dia os números aumentam. Aumentam o nosso desespero? Não. Eu acho que aumentam para um chamado maior.
para que nós construamos a fraternidade entre nós que estamos nos comunicando agora, mas entre nós que depois que desligarmos o computador, teremos à nossa volta pessoas mais simples ou não, pessoas sedentas de amor, pessoas sedentas de necessidade, pessoas sedentas dos nossos braços, do nosso afeto, da nossa palavra, para superarmos juntos este momento tão difícil da história do nosso país e da história da humanidade. Eu agradeço cada um de vocês por me terem ouvido. Deixo para vocês o meu desejo imenso de construir com vocês uma sociedade fraterna, sobretudo neste momento. Comunhão e Direito se propõe, como é sabido, a construir um novo estilo de vida profissional. Mas vai além para construir um novo estilo de vida pessoal. Um novo estilo de vida social, de compromisso com os menos favorecidos, que não são somente aqueles que não têm bens, que passam por privação material, mas são aqueles também que estão desprovidos de amor, de solidariedade, de afeto, de uma mão, de um abraço, de uma palavra. Deixo a vocês, então, este desejo imenso de que nós possamos ultrapassar cada momento presente desta pandemia com muito amor nos nossos corações, com muita solidariedade nos nossos braços, com muito afeto na nossa conduta fraterna. Muito obrigado e tenhamos sempre esperança.